Olha esse terremoto político aqui na Alemanha. O governo desmoronou e com direito a uma lavação de roupa suja em público. Zu oft hat mein Vertrauen gebrochen. Damit führt Deutschland in eine Phase der Unsicherheit. Isso tem consequências para a Europa e para o mundo todo. Ainda mais agora com a eleição do Trump trazendo novos desafios econômicos e de segurança para o continente europeu. A notícia aqui é que o ministro das Finanças foi demitido pelo chanceler Olaf Scholz. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Mas por que isso significa o fim do governo? No regime daqui, as pessoas elegem diretamente um parlamento. E aí, geralmente, o partido mais votado tenta formar uma coalizão com outras legendas para alcançar a maioria dos assentos. Assim se forma o governo alemão, onde o chanceler é o primeiro-ministro, o cargo mais alto. Da última vez, em 2021, a negociação foi bem difícil. O país vinha de 16 anos de Angela Merkel e a gente acabou com esse governo aqui, bem frágil. Ele era chamado a Coalizão do Semáforo. 2 partidos de centro-esquerda, o Verde e o Social-Democrata, e um liberal, o FDP. E esse é o partido do Lindner, o ministro das Finanças que foi demitido pelo chanceler Olaf Scholz. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que o governo desmoronou, porque sem o FDP não tem maioria no parlamento e não tem governo. A verdade é que era um governo quase impossível. Você tinha de um lado 2 partidos favoráveis a um Estado forte que defendem aumento de gastos públicos para financiar políticas sociais e de proteção climática, e do outro o FDP que tem no seu DNA o liberalismo econômico e que pensa o oposto, que é corte dos gastos estatais e acha que o Estado só deve intervir na economia em casos excepcionais. E esse governo não conseguia chegar a consensos mínimos e começou a perder popularidade. Foi o mais impopular da história da Alemanha. Os 3 partidos começaram a sofrer derrotas pesadas nas eleições regionais. Mas o que acontece agora? Os ministros da FDP vão ser substituídos. No dia 15 de janeiro do ano que vem, o chanceler Olaf Scholz vai se submeter a um voto de confiança. Na prática, isso significa que os alemães devem ir às urnas de novo até março de 2025. E isso é raridade por aqui. A política da Alemanha é famosa pela previsibilidade, pela busca lenta do consenso, para evitar grandes terremotos políticos. Uma ilha de estabilidade em meio à confusão política dos vizinhos, como a França e a Itália. Isso tudo pode sinalizar uma nova era de instabilidade política por aqui. O contexto atual é difícil. A extrema-direita ganha força com um discurso radical que remete aos tempos mais sombrios da Alemanha. Agora, com Trump, a Europa enfrenta a possibilidade do enfraquecimento da OTAN e barreiras comerciais que vão gerar uma queda na exportação para os Estados Unidos, que são os maiores compradores de bens e serviços europeus. Do outro lado, os russos têm avançado cada vez mais na Ucrânia e continuam a ameaçar a Europa. A Alemanha, que era a locomotiva do continente, enfrenta uma recessão. O único consenso por aqui é que o país precisa de mudanças.